Nós estamos vendo agora, né, como fala muito bem o irmão Nélio, né, nós estamos vendo agora os feitos do Senhor, né. Nós vimos o seu ensino no Sermão do Monte, as palavras que ele proferiu, e depois de descer do monte, né, nesse sermão, o Senhor vai manifestar a sua autoridade, aquela autoridade com que ele falou aquele sermão. Então nós estamos aprendendo aqui dos feitos do Senhor. Existem duas maneiras de nós aprendermos, né, a caminhar na vida cristã. Uma é a doutrina do Evangelho. Uma coisa é doutrina. E nós aprendemos a doutrina dos ensinamentos do Senhor e dos ensinamentos dos apóstolos. Mas como nós vimos anteriormente, lá no início do nosso estudo, o Evangelho de Mateus, ele é dividido em discurso e feitos do Senhor, né? Então são discursos, que são os ensinamentos proferidos pelo Senhor, e uma narração. Nós já passamos pelo primeiro discurso do Senhor, que é o Sermão do Monte, e agora nós estamos na segunda narração, que aqui o apóstolo Mateus vai trazer para nós esse momento que o Senhor faz muitas curas e muitos milagres. Então uma coisa é doutrina, que nós temos que seguir, como nós vimos no Sermão do Monte, com relação ao pecado, com relação aos nossos olhos, o que nós devemos cobiçar, onde deve estar o nosso coração, como nós devemos orar, isso tudo é doutrina. Então, com relação à doutrina, nós não temos o que discutir. Existe doutrina do pecado, doutrina da salvação, existe doutrina da pessoa de Cristo. Então, essas doutrinas que nós temos que ter enraizadas no nosso coração, na nossa mente, nós devemos segui-las. Agora, com relação aos ensinamentos dos feitos do Senhor, que são exemplos de como o Senhor procedia, de como ele curava, de como ele falava com as pessoas, são ensinamentos que nós podemos aplicar às nossas vidas. Mas isso é cada um em particular. Então nós vamos ver aqui nesses relatos de como o Senhor curava, de como o Senhor expulsava demônios, de como o Senhor acalmava a tempestade, como ele se comportava nas situações. Nós podemos ter um parâmetro de como nós temos que nos comportar nas nossas situações cotidianas, nas nossas circunstâncias, nos nossos problemas. Porque ele é o nosso exemplo maior. Então, não que isso seja uma doutrina que nós devemos seguir estritamente, mas é um parâmetro, é um exemplo de como nós devemos conduzir nossas vidas diante das situações. Amém, irmãos? Então, nós já vimos na semana passada essa passagem que fala da cura do servo do centurião. E nós vamos continuar aqui, vamos ver até onde nós conseguimos ir, né? A partir do versículo 14, do capítulo 8 de Mateus. Então o versículo 14 fala assim, irmãos. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamado e ardendo em febre. Mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-los. Então, o que nós podemos extrair desse episódio, né, dessa passagem de ensinamento, né? Nós vimos que a primeira cura que o Senhor faz após o Sermão do Monte é a cura do leproso. E como que ele cura o leproso? Ele toca no leproso e profere uma palavra: quero ser limpo. Já no milagre seguinte, com relação ao servo do centurião, o Senhor não chegou nem aí ao local que ele estava. Simplesmente ele proferiu uma palavra: seja feito conforme a tua fé. Então, esse segundo milagre foi feito com relação à palavra do Senhor. E já agora, com relação à narrativa que Mateus faz, com relação à sogra de Pedro, nós vamos ver que somente um toque do Senhor curou a sogra de Pedro. E aquela febre que ela estava ali, que diz que ela estava acamada, e essa palavra acamada nos fala que ela estava ali prostrada, aquela febre deveria ser uma febre muito alta, ela estava prostrada ali na cama, simplesmente com um toque do Senhor. Ele vai, aquela irmã se levanta na mesma hora,
Então nós vemos que as curas do Senhor, elas são instantâneas. Aquela irmã não precisou de um tempo de convalescência para se recuperar. Instantaneamente aquela irmã foi curada, se levantou da cama e passou a servi-los. Interessante, irmãos, que em muitas ocasiões, nas curas que o Senhor fazia, muitas das pessoas que eram curadas recebiam a bênção e faziam o quê? Iam embora. Alguns voltavam e agradeciam, né? Mas a maioria ia embora e começava a falar do milagre que recebeu, contrário ao que as recomendações que o Senhor fazia, ó, vai e não conte para ninguém. Mas essa irmã, a sogra de Pedro, ela foi curada. Imediatamente ela se levantou para servir ao Senhor e àqueles que estavam na casa de Pedro. Então nós aprendemos uma outra coisa. Os irmãos lembram da passagem de Marta e Maria? Que o Senhor estava lá na casa de Maria, de Marta, e o Senhor estava ali ensinando. Maria estava onde? Estava aos pés do Senhor, ouvindo os ensinamentos do Senhor. Enquanto Marta estava atarefada com muitos serviços. E ela estava servindo as pessoas que estavam na casa, e principalmente ao Senhor. Devia estar fazendo alguma comida, alguma questão de alimentação. E ela vai e reclama com o Senhor. Senhor, eu estou aqui atarefada e Maria está aí, o Senhor não se importa com isso? Fala para ela vir aqui me ajudar. Mas o Senhor vai e repreende Marta. Fala que Maria buscou a melhor parte. E essa parte não será tirada. Então é interessante que Marta estava servindo ao Senhor e foi repreendida. Enquanto a sogra de Pedro se levantou de uma cura, começou a servir, mas não foi repreendida pelo Senhor. Então o que nós podemos aprender dessa cura da sogra de Pedro? Uma questão muito interessante, irmãos. Enquanto o Senhor está ensinando, enquanto o Senhor está falando alguma palavra, nós temos que estar aos seus pés, ouvindo os seus ensinamentos. Aqui nessa passagem aqui de Mateus capítulo 8, versículo 14 e 15, não diz que o Senhor estava ensinando nada. Então essa é a hora de servir. Então nós temos que aprender que nós temos os momentos certos para servir. Tem momentos que nós temos que ficar parado diante do Senhor, ouvindo os seus ensinamentos. Se nós abrirmos lá na passagem de Marta, Lucas capítulo 10, versículo 38. Lucas 10, 38. Versículo 39. Eu já não vou ler a passagem toda porque é conhecido pelos irmãos, né? Então fala assim no versículo 39. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, fazendo o que, irmãos? A ouvir-lhe os ensinamentos. Então, nessa ocasião, o Senhor estava ensinando. E Marta estava atarefada com muitos serviços. Então o Senhor vai e repreende ela. Existem momentos, irmãos, que é momento de servir. E a sogra de Pedro serviu no momento correto, enquanto o Senhor não estava proferindo nenhuma palavra. Porque imagina, o Rei dos Reis, no nosso meio, falando alguma coisa, e nós temos, por mais importante, fazer qualquer outra coisa. Imagina que nós não estaríamos perdendo, irmãos, desse rico ensinamento do Senhor. Mas muitas vezes, nós fazemos isso. E uma aplicação que nós podemos fazer é que, enquanto nós estamos ouvindo a palavra do Senhor, seja num culto de domingo, seja num sábado, numa quarta-feira, qual que é o nosso papel, irmãos? É estar quietos, atentos, sentados, ouvindo a palavra do Senhor. Porque muitas vezes nós ficamos preocupados com muitas coisas. Enquanto está tendo compartilhar, enquanto está sendo proferida a palavra,
Nós nos preocupamos com, por exemplo, com o almoço. Ih, está chegando a hora do almoço. Então muitos se levantam e vão lá cuidar do almoço, enquanto a palavra está sendo proferida. E nós perdemos muito, irmão, com esse nosso proceder. Então nós devemos estar quietos. Esse foi o ensinamento que eu ganhei nessa passagem, né? Enquanto a palavra estiver sendo proferida, nós devemos estar atentos, para podermos absorver tudo o que o Senhor quer falar conosco. É claro, existem serviços que não podem esperar. Um exemplo de um serviço que é feito entre os irmãos, que não seria um serviço a ser repreendido, é um serviço com as crianças, por exemplo. As crianças são seres humanos que precisam ser cuidados, estão ali e tem que alguém fazer esse serviço. É um caso que é um serviço ao Senhor, cooperando com os irmãos, para que a palavra possa ser dispensada de forma mais tranquila. Agora, aquilo que pode esperar, nós não devemos ter como prioridade. Nós devemos ter como prioridade os ensinamentos do Senhor. Amém, irmãos? Amém. Então, o Senhor toca na sogra de Pedro. E esse toque do Senhor, quando o Senhor toma ela pela mão, é o lugar mais seguro que nós podemos estar, irmãos. Quando estamos nas mãos do Senhor. Então o Senhor toca a irmã, e a irmã imediatamente se levanta e vai servir. O milagre do Senhor, ele é imediato. Todos os milagres que o Senhor fez foi de forma imediata. A não ser aquela cura do aquele cego, que ele ficou vendo homens como árvores, né? Mas aquilo também é um ensinamento. Ele quis mostrar algo com aquela simbologia, né? Então, irmãos, todos os milagres que o Senhor fez, como surdo, como cego, eles ficaram curados imediatamente. Até mesmo a do fluxo do sangue, né? Que ele não, assim, não foi ele que deu, né? Mas só em tocar ela já sentiu que saiu o poder. E ali ela já ficou curada, né, mãe? Só em tocar pela fé. É. Aquele fluxo, imediatamente ela sentiu. Interessante que ela sentiu, né? Ela sentiu. Sentiu aquela virtude tomando conta dela e sarando ela daquela enfermidade, né? Então, prosseguindo aqui na passagem, irmãos, capítulo 8 de Mateus, versículo 16. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Então, aonde o Senhor estava, para ali corriam os doentes. Aonde o Senhor se encontrasse, ali corriam os que tinham enfermidade, os que tinham demônios. Interessante que fala que essas pessoas foram trazidas. Então, muitas vezes, nós estamos numa situação tão debilitada, irmãos, que nós não conseguimos ir ao Senhor e alguém tem que nos levar ao Senhor. E os irmãos têm falado de muitas experiências aqui, né? Que se encontram com pessoas que não têm forças para ir até o Senhor. Não têm condições de chegar até o Senhor sozinha. E os irmãos têm que proferir uma palavra, têm que trazer o irmão para o Senhor, porque os irmãos as pessoas não conseguem. Estão tão enredadas, tão presas pelo inimigo, que elas não conseguem sozinhas se libertar. Então nós também temos que fazer esse papel, irmãos, de trazer aquelas pessoas que estão fraquejando, que estão fracas, que não conseguem vir até o Senhor. E trazê-las até o Senhor, proferindo uma palavra, mostrando o Senhor para elas. E muitas vezes, nesse caso, os irmãos têm trazido o testemunho, a Lucimana principalmente, de que as pessoas são libertas pela palavra que é proferida. Porque ouvem o Senhor. Porque sozinhas elas não conseguem buscar, não conseguem ler a palavra, não conseguem orar, não conseguem dedicar tempo ao Senhor. Mas, como nós lemos lá em Mateus, Sermão do Monte, nós somos o sal e somos a luz do mundo. Muitas vezes, e a maioria das vezes, somos nós que o Senhor vai usar para que nós levemos salvação a muitas pessoas, né? Amém. Lá em 1 João,
capítulo 3, versículo 8. Algum irmão pode ler? 1 João, capítulo 3, versículo 8, segunda parte. O vento assopra onde quer. 1 João, é isso aí? 1 João 3, 8? 3? 1 João, capítulo 3, versículo 8. Não, é 1 João. Não, está errado. Pode falar aí também. Quem pratica o pecado. Quem pratica o pecado é do diabo. Porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Amém. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Essas pessoas aqui, irmãos, estavam presas, cativas de Satanás. Mas o Senhor chegou para libertá-las. O Senhor se manifestou para libertá-las. E mais uma coisa que eu queria compartilhar com os irmãos que eu ganhei nessa passagem, né? Se nós voltarmos aqui um pouquinho, e os irmãos não precisam voltar, né? Porque já passamos por essa passagem. No capítulo 3 de Mateus, nós aprendemos que o Senhor escolheu um local para morar. E que local foi esse? Os irmãos lembram? Cafarnaum. Galiléia dos gentios. E aqui no capítulo 3 de Mateus fala assim: povo que jazia em trevas, viu grande luz. Olha só, irmãos. Aonde que o Senhor escolheu morar? Cafarnaum. Onde aquele povo estava aprisionado por Satanás. Aquele povo estava vivendo em trevas. E é justamente aí que o Senhor escolhe fazer a sua moradia. O que nós podemos ganhar com esse exemplo do Senhor, irmãos? Como eu falei anteriormente, não que isso seja uma doutrina. Então eu tenho que escolher o pior lugar para eu morar. Não, não é isso. Mas nós podemos ganhar muito do Senhor. Muitas vezes nós tomamos decisões nas nossas vidas. E essas decisões são baseadas naquilo que vai ser melhor para mim. Naquilo que vai me agradar, naquilo que vai ser prazeroso. Poxa, se eu morar naquele determinado local, aquele local tem isso, aquele local tem aquilo, aquele local tem irmãos, aquele local está tudo pronto, não tem problema naquele local. E qual que é o desejo do coração? Eu quero ir para lá. Porque lá é o melhor local para eu morar. Mas o Senhor fez justamente o contrário, irmãos. Ele foi para o pior local, Galiléia dos gentios, onde o povo estava jazendo em trevas. Por quê? Porque o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Então, quanto que eu ganhei com essa passagem, irmãos? Não é aquilo que eu quero, que me agrada, que eu tenho que buscar, mas é aquilo que vai cooperar com a obra do Senhor. Amém. Mesmo que não me agrade, mesmo que não agrade a minha alma, mesmo que não agrade a minha carne. E é claro, o Senhor é o Filho de Deus. Ele era o filho ruiós. Filho ruiós é o filho maduro. Então, para nós chegarmos a uma posição dessa, a tomarmos decisões baseados na obra do Senhor e não no que eu quero, é claro que nós temos que ter uma caminhada de maturidade com o Senhor. Nós temos que enxergar o propósito do Senhor, que tem que estar acima das minhas prioridades. E é para isso que o Senhor nos chama. Não é o que eu quero. Não é aquilo que vai me agradar. Não é aquilo que vai me fazer bem. Porque tudo que eu posso angariar nessa terra, irmãos, como nós temos falado repetidamente, vai ficar no caixão. Ou nem no caixão, né? Porque caixão não tem gaveta. Vai ficar por aí, irmãos. Então, qual deve ser o desejo do nosso coração? Fazer a obra do Pai. Esse era o desejo de Cristo. Fazer a obra do Pai. Então, o Senhor não buscou um lugar confortável para morar. Antes, foi para onde os necessitados e oprimidos se encontravam. Galiléia dos gentios, lugar de trevas. E o Senhor, como nós vemos nessa passagem, ele não usou de artimanhas, de mandingas para curar essas pessoas. Ele simplesmente com a palavra. Ele curava, ele libertava,
Ele tirava da opressão aquelas pessoas da mão de Satanás, né? Então esses milagres eram sinais da sua messianidade. Ele queria mostrar que ele era o Filho de Deus. E lá em Isaías fala que ele curava doenças e enfermidades. Há muitos irmãos estudiosos que falam que doenças, quando fala de doenças, a passagem está se referindo a doenças biológicas, doenças do corpo. E quando fala de enfermidade, a passagem está se referindo a doenças da alma. Então aquelas pessoas eram oprimidas tanto com doenças do corpo, biológicas, quanto com doenças na sua alma, na sua psique. As pessoas estavam oprimidas, tanto no corpo, quanto na sua alma. E era depressão, era angústia. Então o Senhor veio livrar tanto de doenças, como de enfermidades. Amém, irmãos? Amém. Voltando aqui ao capítulo 8, versículo 18. Alguém pode ler? E Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para outra margem. E aproximando-se dele, um escriba disse: Mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. E disse Jesus: As raposas têm covis, e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E o outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permita-me que primeiramente vá sepultar meu pai. Jesus, porém, disse-lhe: Segue-me e deixa aos mortos sepultar os seus mortos. Amém, até aí. Irmãos, seguir Jesus tem um preço. E nessa passagem que nós lemos do versículo 18, a irmã leu do versículo 18 até o 22, nós vamos aprender o seguinte. Essa primeira pessoa que se apresenta ao Senhor, querendo seguir o Senhor, é um escriba. Enquanto a segunda pessoa é um discípulo. Então nós vemos a diferença que o Senhor faz quando o escriba quer seguir o Senhor com relação ao discípulo, que o Senhor chama para segui-lo. Então o Senhor faz essa diferença. E por que o Senhor faz essa diferença? O escriba que quer seguir o Senhor, ele meio que ele dá um alerta. Ó, você quer me seguir? Eu não tenho de reclinar na minha cabeça. Você tem certeza que você quer me seguir? Tem preço a pagar. Ele meio que, bota uma barreira, né? Enquanto para aquele que quer seguir o Senhor, mas fala que quer enterrar o pai primeiro, o Senhor vai e chama. Não, você vem e me segue. Deixa os mortos enterrar os seus mortos. Por quê? Porque o primeiro era um escriba e o segundo era um discípulo. E por que o Senhor faz essa diferença? Porque o Senhor conhece o coração dos homens. O Senhor não é enganado, ele conhece os pensamentos dos homens. Lá em Mateus capítulo 9, alguém pode abrir lá para mim, por favor? Aqui logo na frente, capítulo 9, versículo 4. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: Por que pensais mal nos vossos corações? Então Jesus conhecia o pensamento daqueles que se apresentavam a ele. Capítulo 12, versículo 25 vai falar a mesma coisa. De Mateus 12, 25. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse. Ele vai dizer o que vai dizer. Então o Senhor conhece os pensamentos. Não que o Senhor fosse um adivinho, não é isso. Ele não adivinhava o que estava na cabeça das pessoas. Mas ele conhecia o coração do homem. Ele sabia o que era o homem. João capítulo 2, versículo 23, irmãos. João 2, 23. Estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Lê até o 25, por favor. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Então, o Senhor conhece a natureza humana. Ele sabe o que tem dentro de cada ser humano.
ele sabe que o coração é enganoso. Então, quando aquele escriba vem até o Senhor dizendo aquelas palavras, aproximou-se dele um escriba dizendo: Mestre, onde quer que fores, eu te seguirei. E o Senhor sabe para onde ele ia, para onde ele mesmo ia. Não foi isso que Pedro também falou, Theo? Não, para onde o Senhor for, eu vou te seguir. E o que aconteceu com Pedro? Na primeira dificuldade, negou. Então o Senhor sabe o coração do homem. Então esse escriba fala: para onde quer que fores, eu te seguirei. O escriba não sabia o que estava falando. Então o Senhor faz um alerta a ele, ó. As raposas e as aves estão melhor do que eu, hein? Elas têm ninho, elas têm covis, as raposas têm covis, mas eu não tenho de reclinar a cabeça. Tem certeza? Porque era um escriba. O escriba, ele queria o quê? Ele queria status. Parece que esse escriba, ele estava indo ao Senhor achando que ia conseguir uma posição. Poxa, o Senhor fazendo isso tudo, curando, libertando, fazendo tantos milagres. Se eu me aliar a ele, onde que eu não vou estar? Mas o Senhor conhece o coração. Ó, você não vai ter status comigo, não. Eu não tenho de reclinar a cabeça. Se você quiser me seguir, você não vai ser reconhecido, você vai ser perseguido. Você tem certeza que você quer? Nós não sabemos a decisão que o escriba tomou, né? Aqui a palavra não diz. Não sabemos se ele voltou atrás, porque as palavras do Senhor eram duras, irmãos. O Senhor falava a verdade e a realidade. Lembra daquele jovem rico que saiu triste? Sim. Vende tudo que tem. Dá aos pobres. Aí você terá um local no reino dos céus. Aquele jovem triste, porque tinha muitas posses, foi embora. Velho. O Senhor não engana ninguém, irmãos. Se nós quisermos seguir o Senhor, padeceremos perseguição. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então nós vemos o evangelho pregado aí nas igrejas, irmãos. Um evangelho que diz que você vai ter tudo, que você vai ter saúde, que você vai ter prosperidade, você vai ter sucesso. Irmãos, isso aí é de Satanás, irmão. Isso aí não é o Senhor falando, irmão. E muitos têm sido enganados. Esse escriba achou que teria uma posição, teria um status, teria prosperidade, teria um nome. Mas aqueles que querem seguir o Senhor, e nós temos visto isso, irmãos. Aqui quanto nós estamos aqui? Somos poucos. Irmão. Porque quem é que quer sofrer? Ninguém quer sofrer. Todo mundo quer sucesso. Todo mundo quer status, posição, ser reconhecido. Nós também queremos ser reconhecidos. Eu quero status, irmãos. Eu quero uma posição. Mas eu quero uma posição no reino. Aleluia. Uma posição no reino celestial, irmãos. Não é nessa terra. Porque eu não sou doido. Eu não sou maluco. Eu vou sofrer aqui simplesmente por sofrer? Será que o Senhor pede isso de nós? Não, você vai sofrer porque é sofrer mesmo e acabou. Não, irmãos. Nós teremos uma recompensa. Amém. O Senhor é justo. Ele é fiel. E se Ele nos chama para sofrer com Ele, é porque Ele foi recompensado pelo Pai. O Senhor está na glória. E o Senhor nos promete também a glória. Mas antes da glória, vem o sofrimento. Lembremos de Davi. Davi, antes de assumir o seu lugar no trono, ele passou não sei quantos anos, irmãos, sofrendo. Mas tinha a promessa do Senhor. Ele confiou na promessa. E muitos lá em Hebreus, confiando na promessa, padeceram perseguição, perderam suas posses, foram cortados ao meio, foram perseguidos, mas com vista na promessa, irmão. Eu estou com vista na promessa, irmãos. Eu não quero sofrer só por sofrer. Eu não quero. E isso não é um olhar de interesse, mas é um olhar na promessa, porque foi o próprio Senhor que prometeu. Ó, as raposas têm covis e as aves têm ninho, mas eu não tenho onde reclinar minha cabeça. Enquanto que o seu discípulo e outro, né, no versículo 21, e outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permita-me que primeiramente vá sepultar meu pai. Jesus, porém, lhe disse: segue-me e deixa
os mortos, sepultar os seus mortos. Palavra dura, né, irmãos? Deixa os mortos sepultar os mortos. Você vem e me segue. Então o Senhor conhecia o coração desse discípulo. Era um discípulo do Senhor. Mas havia alguma coisa ainda prendendo ele ali. Alguma coisa que não deixava ele seguir o Senhor de todo o seu coração. Com todo o seu tempo. Então, em primeiro lugar, nós vemos uma motivação errada no escriba. Tinha uma motivação errada. E, em segundo lugar, esse discípulo tinha uma prioridade errada. Muitas vezes nós temos uma prioridade errada com relação às coisas do Senhor. Colocamos muitas coisas na frente. Senhor, primeiro deixa eu resolver esse negócio aqui. Eu tenho as questões do trabalho para resolver. Tenho questões de família para resolver. Mas quando eu tiver um tempo, eu vou me dedicar ao Senhor. E eu escutei muitos irmãos falando isso, irmãos. Na minha própria família. Quando me aposentar, quando eu criar meus filhos, depois que eu fizer isso, fizer aquilo, aí eu vou me dedicar ao Senhor, aí eu vou me dedicar à palavra, aí eu vou seguir o Senhor. Será que é isso que o Senhor quer de nós, irmãos? O Senhor falou para esse discípulo, vai, deixa os mortos enterrar os seus mortos. Você vem e me segue. Nenhuma prioridade é maior do que seguir o Senhor. Nenhuma, irmãos. E existem muitas coisas que nos prendem nesse mundo presente. Satanás, ele vai vir com muito peso. E nem sempre é pecado, irmãos. Nem sempre é pecado que nos prende. O pecado nos prende, com certeza. O pecado nos afasta do Senhor. Mas muitas vezes não é pecado. Muitas vezes é um peso. Que o inimigo coloca nas nossas costas, que nós não conseguimos carregar e vai nos impedir de seguir o Senhor. E aqui, nesse caso, é um peso de família. Muitas vezes a família, questões familiares, questão de parentes, vai nos impedir de seguir o Senhor como o Senhor quer. Então, primeiramente, com o escriba, o Senhor joga uma pá de cal. Você quer me seguir? Ó, vai ter dificuldade. Então, parece que o Senhor joga uma pá de cal no desejo dele, né? Mostra uma realidade, para ele não vir seguir o Senhor enganado. Poxa, mas eu pensei que era isso, que era aquilo. Não. Eu não te enganei em nenhum momento. O irmão Hernandes Dias Lopes fala o seguinte: aqueles que querem seguir Jesus motivados por vantagens pessoais e terrenas, recebem dele imediata resistência. O seguidor de Jesus não deve contar com uma vida de luxo. Os candidatos a discípulos precisam considerar o preço do discipulado. Precisam entender que não serão aceitos enquanto não decidirem conscientemente pagar o preço de seguir um líder rejeitado. O Senhor foi um líder rejeitado. Então nós temos que saber o preço que nós vamos pagar para seguir esse líder rejeitado. Porque se ele, sendo mestre, for rejeitado, nós, os discípulos, também seremos rejeitados por esse mundo. Mas graças a Deus que alguém orou aqui nessa noite, que nós temos uns aos outros. Quando um cair, nós temos um irmão para nos levantar. E nós contamos, irmãos, com cada irmão. Nós não contamos somente com o Senhor. Nós contamos com cada irmão. Colocar o ombro para seguirmos essa carreira, seguirmos esse caminho que é apertado, que é estreito. Que o Senhor nos liberte, irmãos, de pensamentos que são naturais. E que no primeiro momento é um pensamento bom. O que tem de mal de enterrar o nosso morto? O que tem de mal nisso? Não tem nada de mal. Mas se isso for nos impedir de seguir o Senhor, aí sim. Aí tem peso. Aí tem uma dificuldade. Porque são prioridades. Com certeza, esse discípulo, ele quis dizer que não, meu pai já está velho. Meu pai já está quase morrendo. Deixa eu cuidar dele primeiro. Deixa eu enterrar meu pai primeiro. Depois eu vou seguir o Senhor. Isso é negativo. Quer me seguir? Deixa os mortos enterrar seus mortos. Com certeza ele tinha outros irmãos, outros filhos, que poderiam fazer esse trabalho de cuidar. Mas aquele que quer ser discípulo, seguir o Senhor, muitas vezes, questões familiares vão trazer dificuldade. E são muitas vezes coisas sutis, irmão. Bem sutis. Porque se nós não tivermos o olhar do Espírito,
nós vamos ser enredados. Então aqui eu trago um exemplo particular, um exemplo meu. Minha mãe e meu pai moram lá em Santa Catarina, juntamente com meu irmão, Florianópolis. Parece que no Brasil não tem lugar melhor para se morar, né? Florianópolis. Pô, lugar tranquilo, irmãos. Moram num bairro tranquilo. Tem tudo por perto, irmãos. Pô, tem tudo. E nós somos, muitas vezes, questionados, né? Por que vocês não vêm morar aqui? Por que vocês não trazem aqui os filhos? Aqui tem tudo, aqui tem escola tranquila. Um ambiente aqui tranquilo, não tem ladrão, não tem roubo. Você não fica preocupado com nada. Você anda para lá tranquilo. Mas o Senhor vem e fala no meu coração. Você tem uma obra para fazer. Você mora num determinado local que eu te coloquei. E você pode cooperar comigo nesse lugar que eu te coloquei. Você vai escolher o quê? Essa tranquilidade? Ou vai escolher me servir? Olha o questionamento que vem no coração, irmãos. É um questionamento difícil. Não é um questionamento fácil. Não é uma escolha fácil. Porque aos nossos olhos, qual o problema de morar em Florianópolis? Não tem nada de mal. Pô. Só vou angariar bens. Vou ser abençoado. Lá tem igreja. Eles falam para mim, não, aqui também tem igreja. Aqui também tem irmãos. Amém, tem. Mas foi lá que o Senhor te colocou? É lá que o Senhor quer que você vá? Nós temos que fazer esse questionamento. Não podemos tomar decisão por vista, mas por fé, crendo que mesmo no ambiente que aos olhos humanos é um ambiente ruim, Rio de Janeiro é um ambiente meio complicado de se viver, né? Sim. Eu já escutei muitos irmãos, se eu pudesse, eu saía fora. E se eu tivesse condições, ó, eu já estava longe. A gente só escuta, né? A gente só escuta, guarda no coração. Porque a recompensa vem do Senhor. Quem disse que o Senhor não pode me guardar na cidade do Rio de Janeiro? O Senhor é poderoso para isso? É ou não é, irmão? O Senhor é poderoso para me abençoar nessa cidade, para abençoar minha família, para guardar meus filhos, guardar minha esposa? Eu creio que o Senhor é poderoso. Mas é uma decisão difícil. Deixe os mortos enterrarem seus mortos. Olha a situação que o discípulo ficou. Poxa, é meu pai. Mas o Senhor fala, vem e me segue. Então, irmãos, nenhuma outra agenda pode se interpor entre o discípulo e o seguir Jesus. Tem irmão que fala, né? Ainda que seja uma boa ação enterrar os mortos, o melhor é seguir Jesus. Então, deixe os mortos enterrar seus mortos. O Senhor está falando no sentido de que muitas vezes as relações familiares tentam ou podem ser usadas para nos tirar do propósito do Senhor em nossas vidas. O irmão Spurgeon fala o seguinte: soldados não podem ser dispensados da guerra por causa de demandas domésticas. Então que o Senhor fale no nosso coração, em qualquer decisão que nós venhamos a tomar. Lembremos de Ló. Qual a decisão que Ló tomou? As campinas verdejantes que iam em direção a Sodoma, a Gomorra. E o que aconteceu com Ló, irmãos? Sabemos o que aconteceu com Ló. As irmãs tocaram no sábado com relação a Ruth, né? Com relação à sogra de Ruth, né? Qual foi a decisão que o marido de Miriam tomou? Foi lá para a terra de Edom, de Moabe, né? Porque a terra de Israel estava sofrendo uma dificuldade, fome. Então ele tomou uma decisão, lá é melhor. O que acabou acontecendo? Todos os homens morreram. E as irmãs ficaram sozinhas. Mas aos olhos naturais, foi uma decisão correta, foi certíssimo o que ele fez. Será que ele tivesse permanecido lá em Israel, teria acontecido isso? É uma pergunta que nós podemos supor a resposta, né? Depois eles retornaram por causa da fome, porque ficou sem homem, né? Sem esposo, sem os filhos, Sim. sem nada. E aí ficaram sabendo que tinha pão agora lá em Belém de Judá. Aí volta pra... Adiantou ter saído? Aí graças a Deus o Senhor alcança, né? Porque Ruth tinha um coração voltado.
Sim. quebrantado, para cuidar da sogra e Para você ver que o Senhor trabalha até com as nossas decisões erradas, mano. O Senhor trabalha com as nossas decisões erradas, mas nós vamos levar as consequências das nossas decisões erradas. Elas levaram as consequências. Ló levou as consequências da sua decisão errada. Ele foi livrado? Foi salvo? Foi. Mas as consequências permaneceram. Perdeu a mulher, as filhas se deitaram com ele, perdeu tudo que tinha, adiantou olhar para aquele pasto verdejante, perdeu o seu gado, perdeu tudo. Mas foi salvo pelo Senhor. Por quê? Porque nós somos filhos. E o Senhor vai usar as circunstâncias para nos disciplinar e para nos ensinar. Amém, irmãos? Amém. Então, prosseguindo aqui com a passagem, né? Capítulo 8, versículo 23. O Senhor, depois de fazer muitos milagres, curar muitas doenças, muitas enfermidades, expulsar demônios. A passagem continua no versículo 23. Alguém pode ler, irmão? Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: Que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: Quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? Então aqui o Senhor, ele, como nós vimos nas passagens anteriores, onde o Senhor estava, para ali eram levadas as pessoas que eram cativas, que tinham doenças, que tinham enfermidades. Então, pelo relato de Mateus, que não é um relato cronológico, mas é um relato doutrinário, ele nos mostra que, depois de várias curas, vários milagres que o Senhor fez, parece que o Senhor queria encontrar um local de descanso, um local que ele estivesse só. Porque se o Senhor não sai, não ia parar de chegar doente, irmão. Ia passar o dia, ia passar a noite. Porque o que não faltam é pessoas com problemas, né? O que não falta é pessoas querendo bênção, né? Então, se o Senhor não entra no barco e pede para sair, para ir para outra margem, o Senhor não ia conseguir descansar. Então, parece que quando o Senhor entra no barco, ele não era pescador, o Senhor, né? Era pescador de homem, né? Mas não tinha profissão como Pedro, como Tiago, como André. Ele entra no barco e deixa o barco lá aos cuidados dos pescadores, né? Que conheciam o assunto, né? E ele vai lá para a popa, ó. É com vocês e eu vou dormir, mas eu tô cansado. Foi lá para a popa, irmão, e dormiu. Dormiu. E a passagem fala que se levanta, irmãos, uma tempestade. E essa tempestade foi tão tremenda, irmãos, que os pescadores profissionais esgotaram seus recursos. Esgotaram seus recursos a tal ponto que tiveram que acordar o Senhor. Tiveram que incomodar o Senhor. Então imagina, irmãos, a tempestade não foi capaz de acordar o Senhor. Mas o discípulo, com a sua gritaria, conseguiu acordar o Senhor. Então o que nós ganhamos, irmãos, com essa passagem? Ganhamos muita coisa, né? Algumas coisas que a gente vai comentar aqui. A tempestade, a crise, não tira a paz de Cristo. A crise não tira a paz do Senhor. O Senhor não se incomoda com a tempestade. O Senhor está nos braços do Pai, confia no Pai. Não é qualquer coisa que vai tirar a paz do Senhor. Mas a voz do discípulo, imediatamente, uma voz de clamor, o Senhor se levanta. Irmãos, nós temos que ter segurança no nosso Senhor. Porque quando nós clamamos, o Senhor escuta. Quando nós clamamos, o Senhor se levanta ao nosso socorro. A tempestade não era nada. As ondas não eram nada, irmãos. Porque o Senhor conhecia o seu propósito e a sua missão. O Senhor sabia que o Pai não ia deixar ele ali perecer naquele momento. Ele tinha plena certeza. Mas os discípulos não. Senhor, não se importa que nós pereçamos?
Então parece que na cabeça dos discípulos, eles iam perecer e o Senhor também ia perecer. O Senhor ia morrer, nós. Imagina. E aqui na passagem que relata Mateus, quando o Senhor acorda, a primeira coisa que o Senhor faz, normalmente, né, com a nossa mente natural, o que nós pensaríamos? Claro, primeiro o Senhor vai acalmar a tempestade, né? Depois ele vai chamar a atenção dos discípulos. Ele faz o contrário. Primeiramente, ele repreende os discípulos para depois acalmar a tempestade. E fala para eles, onde está a sua fé? Homem de pequena fé. E vai e fala com a tempestade, fala com os ventos se acalmam, o mar se acalma. E os discípulos indagam, né? Quem é esse aí? Quem é esse? Que até os ventos e o mar lhe obedecem. Então, irmãos, as tempestades nas nossas vidas são inevitáveis. Elas vão acontecer. Pode ser rico, pode ser pobre, homem, mulher. A nossa vida vai acontecer tempestade. Não vivemos numa estufa, nem mesmo numa colônia de férias. Em segundo lugar, as tempestades são inesperadas. Elas não avisam. A crise, quando chega em nossa vida, ela não vai te avisar não, irmão. Ó, tô chegando, tá preparado? Se prepara antes aí. Vou esperar tu se preparar para depois eu chegar. Negativo. Ela vai vir de forma inesperada, irmãos. Elas chegam até nós de surpresa. Em terceiro lugar, as tempestades são inadministráveis. Inadministráveis. Os discípulos não conseguiram administrar a tempestade. Nós não vamos conseguir administrar as tempestades, as crises em nossas vidas com as nossas próprias forças. Temos que recorrer ao Senhor. Porque quando a crise vem, quando os problemas vêm, irmãos, o Senhor parece que ele se silencia do nosso lado. Parece que ele está quieto, parece que o Senhor está dormindo, né? Muitas vezes. Cadê o Senhor? Mas quando nós clamamos, o Senhor vem ao nosso socorro. Amém. E esse clamor é um clamor desesperado. Muitas vezes nós estamos desesperados. E esse clamor é um clamor de falta de fé. Mas o Senhor escuta, Ele sabe a nossa fraqueza, Ele sabe a nossa mazela. Ele vê o nosso socorro, mas Ele também vê nos repreender. Para que o desespero? Para que a falta de fé? Eu estou aqui no barco contigo. Eu estou dormindo, claro. Vocês não viram. Eu acabei de fazer muitos milagres. Muitas curas. Eu estou cansado. Mas eu estou aqui no barco. O barco não vai naufragar. Então os discípulos eles tentaram ali com todas as suas forças controlar aquele barco. Mas eles não conseguiram, né? Em quarto lugar, como nós já falamos, as tempestades são pedagógicas. Nós aprendemos com as nossas crises, nós aprendemos com os nossos problemas e aprendemos a quê? Aprendemos não só a admirar o Senhor, porque o que acabou acontecendo com os discípulos foi que eles admiraram o Senhor, quem é esse? Mas também nós aprendemos a ter uma fé mais madura, irmãos. Porque é aquela vida ascensional no Senhor, né? Como os irmãos aprenderam. A crise vai vir? Vai vir. Nós vamos aprender? Vamos aprender. Mas ela vai vir de novo. Num outro patamar. Para quê? Para que a nossa fé também aumente um pouco mais. E isso é uma espiral em nossa vida, irmãos. É uma vida ascensional. De aprendizado no Senhor e de aumento de fé em nossa vida. É de glória em glória. Amém? Amém. Então, no capítulo 8, versículo 23, fala o quê? Então, entrando ele no barco, ou seja, entrando o Senhor no barco, seus discípulos o seguiram. Então, primeiramente, o Senhor entra no barco e a primeira coisa que os discípulos fizeram foi o quê? Foi seguir o Senhor. Ah, o Senhor entra no barco? Glória a Deus. Sigamos o Senhor, irmãos. Seja na tempestade, seja na bonança, nós temos que seguir o Senhor. Amém? Amém? Então, em primeiro lugar, mesmo quando Jesus está conosco,
enfrentamos tempestade em nossas vidas. O fato de Jesus estar conosco não nos isenta de tempestades na nossa caminhada. Ele nunca prometeu a ausência de aflições. Antes ele falou, ó, 3 aflições, mas tem de bom ânimo. Porque eu venci o mundo. E eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Então, irmãos, quando a nossa fé é pequena, o medo é grande. Se temos uma fé pequena, o nosso medo vai preencher o espaço. O espaço que a fé não preenche, o medo vai preencher. O medo e a fé não podem coexistir. Se há fé, não tem medo. Se há medo, não tem fé. Essas duas coisas não podem existir simultaneamente, né? Mas a fé vence o medo. Amém, irmãos? Amém. A fé, a verdadeira fé, vence o medo. O irmão Charles Spurgeon, ele fala o seguinte: se estamos certos de que temos alguma fé, devemos estar errados em termos qualquer medo. Se dizemos que temos fé, então nós não podemos ter medo. Alguma coisa está errada aí, né? Se estamos certos de que temos alguma fé, devemos estar errados em termos qualquer medo. E o Senhor vai chamar a atenção deles por causa da medida da sua fé. Por quê, irmãos? Olha o relato. O Senhor cura o leproso. O Senhor cura o servo do centurião à distância. O Senhor cura a sogra de Pedro. O Senhor cura várias enfermidades, expulsa demônios. E os discípulos estão juntos. Eles estão vendo tudo isso. Eles estão sendo ensinados pelo Senhor com esses milagres. Então o Senhor exige deles uma medida de fé que eles deveriam ter. Porque eles estavam caminhando com o Senhor. Por isso que o Senhor chama a atenção deles. Vocês já eram para ter fé. Vocês não viram o que eu acabei de fazer? Os milagres que eu acabei de fazer. Por que vocês estão com pequena fé? E como que isso se aplica em nossas vidas, irmãos? Quanta palavra que nós temos escutado, irmãos. 3 vezes por semana nós escutamos o Senhor. Nós vemos as maravilhas do Senhor. Então o Senhor vai exigir de nós a medida de fé de acordo com o que Ele tem dispensado ao nosso coração. Se o Senhor tem dispensado a sua palavra ao nosso coração, nós devemos andar com a medida de fé que esteja em coerência com o que o Senhor tem dispensado, irmãos. Nós não podemos estar aquém do que o Senhor tem falado aos nossos corações. Nós devemos pegar a palavra e misturar ela com fé em nossos corações, irmãos. O Senhor não vai exigir aqui dos discípulos: por que vocês têm pequena fé? Sendo que Ele mesmo fez tudo para gerar fé no coração deles. Mas eles foram incrédulos. Assim como aquele povo no deserto. Não misturou aquilo que eles viram. Olha só os milagres que eles viram no Egito, irmãos. As pragas que eles viram no Egito. O mar vermelho se abrindo. Mas o que aconteceu com eles? Não misturaram a palavra com fé e ficaram prostrados no deserto. Então o Senhor vai exigir de nós a fé na medida que Ele dispensa a nós a palavra. Os seus feitos, os seus milagres, as suas maravilhas. O Senhor está diante de nós hoje, irmãos, falando e nos ensinando. Será que nós temos exercido a fé correspondente? Então esse é o questionamento que nós fazemos, né? A palavra não pode ser apenas proferida, irmãos. Ela tem que ser internalizada. Ela tem que sair, tem que entrar pelo nosso ouvido e tem que ser verdade no nosso coração. Nós temos que aplicar a palavra. Então o que o Senhor exigiu aqui dos discípulos é que aplicassem a palavra. Sermão do Monte proferido. Autoridade manifestada. Ó, agora eu vou dormir, hein, discípulos. Pedro, eu vou dormir aqui no barco, hein. Sermão do Monte, autoridade manifestada, agora é com vocês. O Senhor conta conosco, irmãos. Amém.
Ele vai estar ali à disposição, no barco, mas ele conta conosco. Ele nos dá as ferramentas, ele nos dá as condições. Agora nós temos que dar o passo de fé. Temos que caminhar por fé e não por vista. Amém, irmãos? Amém. As tempestades, elas vêm para nos destruir, mas para produzir em nosso coração profunda admiração pelo Senhor. E eles proferem aquela pergunta no final, né? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Então eles ficam admirados. Por quê? Porque esse homem controla até a natureza, irmãos. Tudo bem, fazer milagre, curas, doenças sendo lançadas por terra, demônios sendo expulsos, eles até viram já, entendeu? Lá tinha o exorcista, né? Que expulsava o demônio, não tinha? Na história tinha isso. Mas alguém ter autoridade sobre a natureza, eles nunca tinham visto, irmão. Falou com o vento parou. Falou com o mar se acalmou, houve bonança. Eles nunca tinham visto. Por quê? Porque eles conheciam o Senhor até determinado ponto. Mas eles falam, quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? Porque só quem controla a natureza é Deus. E esse homem está controlando a natureza. Quem é esse? Que homem é esse? Aí eles conseguem ter aquele vislumbre. Ele é o Filho de Deus. Só pode ser, porque controla a natureza. Então aqui o Senhor está revelando a sua messianidade, a sua divindade aos discípulos. Amém, irmãos? Eu vou parar por aqui. Nós temos um tempo aí para os irmãos também compartilharem, né? Mas que riqueza, irmãos. Poderemos tirar muitos ensinamentos. Não como doutrina, como falei no início, mas como um ensinamento, um padrão de como o Senhor se comportava, da fé que o Senhor manifestava, para que nós possamos seguir os seus passos, seguir os seus caminhos. Amém, irmãos? Louvado seja o Senhor.